Oi, gente! Hoje nós estamos aqui para estudar João capítulo 11. Eu estou muito feliz porque muitas pessoas me dizendo que têm estudado todos os capítulos, que está ficando claro. E realmente eu peço ao Senhor que Ele te dê esclarecimento, né? Porque eu te dou o entendimento histórico, mas realmente a Bíblia é um livro que precisa do Espírito Santo para ser melhor compreendida. Mas eu acho que o fato da gente estar estudando dessa forma, né, trazendo fatores históricos, entendendo o que estava acontecendo na época, acho que além de ajudar na leitura de João, também vai ajudar vocês nos outros livros da Bíblia, porque vocês vão ler lembrando, né, a época que Jesus vivia, como que os fariseus viam Jesus, né, como os judeus viam ele, e lembrando de algumas coisas que a gente tem estudado aqui em João. Então eu espero que ajude vocês não só em João, mas também na leitura dos próximos evangelhos, né? Quem quiser ler, que eu aconselho ler todos, né? Mateus, Marcos e Lucas, que são os três primeiros, eles são muito interessantes, eles falam muito dos milagres de Jesus. Então, depois desse estudo, vale a pena vocês continuarem a leitura e não parem por aqui não, tá bom? Mas hoje nós vamos então começar João capítulo 11 e nós vamos falar sobre a morte de Lázaro. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era do povoado de Betânia, onde Maria e a sua irmã Marta moravam. Essa Maria era a mesma que pôs o perfume nos pés do Senhor Jesus e os enxugou com e os enxugou com os seus cabelos. Ela era irmã de Lázaro, que estava doente. Essa cena aqui de Maria enxugando os pés de Jesus não está aqui no Evangelho de João, nós vamos encontrar em outro evangelho. Eu não me lembro exatamente qual evangelho que é, mas depois eu posso passar por escrito para vocês aqui no comentário, tá? Mas existe uma cena onde Jesus entra e Maria pega os cabelos dela e joga perfume no corpo de Jesus e vai com o cabelo dela, né, passando todo o perfume nele. E aqui João relata que esse Lázaro é irmão dessa mesma Maria que fez essa cena. Versículo 3. As duas irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. Então, Jesus era conhecido de Maria, conhecido de Marta. Também tem uma passagem muito conhecida das duas, onde Jesus vai fazer uma visita na casa delas. E Marta fica correndo de um lado para o outro, né, preparando comida, preparando lugar para receber as pessoas. Porque quando Jesus ia para um lugar, ele não ia sozinho, né? Ele ia, no mínimo, com os 12 ali. Então, sempre tinha que preparar algo. E a Marta tá lá correndo de um lado para o outro, e quando Jesus chega, o que Maria faz? Ela larga Marta lá na cozinha, senta aos pés de Jesus e começa a ouvir tudo que ele está contando sobre o reino de Deus. E aí Marta até reclama: Jesus, pede para Maria vir me ajudar. Aí Jesus comenta com ela: Marta, você está preocupada com muitas coisas que não são importantes. Maria escolheu estar no melhor lugar, que é ouvir a minha palavra, e desse lugar eu não vou tirar ela. Então assim, eu estou abrindo um parênteses porque é uma passagem muito conhecida. E tudo isso é referente a esse mesmo grupo de irmãos, né? Marta, Maria e Lázaro. Então é referente a eles. Jesus, pelos relatos bíblicos, frequentava muito a casa deles e era muito amigo deles, né? Então elas mandam dizer: Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. Quando Jesus recebeu a notícia, ele disse: o resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Então, quando ele recebe essa notícia que Lázaro está muito doente, ele se pronuncia determinando: isso que está acontecendo, essa doença dele não será para a morte. Olha isso que vai acontecer agora. Aí ele continua: isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso e assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho do Homem mais uma vez vai ser revelada, né? Lembrando dos capítulos anteriores, que teve um episódio que pergunta: ai, Senhor, por que esse menino tá doente? É porque o pai pecou? Porque ele nasceu em pecado? O que tá acontecendo? Ele falou: não, essa doença é única e exclusivamente para que o meu nome seja glorificado, para que através de mim haja, né, um milagre e vocês reconheçam quem eu sou. Então aqui mais uma vez ele fala: essa doença está vindo para um milagre, para a glória de Deus. E só fazendo mais um parênteses para vocês, quando o meu marido foi acometido, né, da esclerose múltipla, que a gente ficou muito desesperado, porque é uma doença incurável, e a gente começou a conhecer Jesus, a debruçar na Bíblia, a estudar a Bíblia, Deus falou claramente ao nosso coração. Ele falou assim: ó, essa doença, essa mesma palavra veio para nós, essa doença é para glorificar o nome de Deus, porque foi a partir disso, da cura dele,
onde a nossa família se converteu, a gente mudou totalmente o nosso estilo de vida. Nós tivemos 2 filhos, mesmo eu com muitos problemas para engravidar, endometriose, adenomiose. Eu tinha assim, uma lista de problemas no meu útero que me fazia, me considerava infértil, né? E ainda assim Deus honrou a nossa família, deu 2 filhos maravilhosos. Então é tão lindo quando a gente entende a Bíblia, porque quando algumas coisas acometem a nossa vida e a gente está em comunhão com Deus e a gente vai orar, muitas vezes Deus vai falar isso para você, ó, essa circunstância não tá vindo para te destruir, tá vindo para que haja um milagre muito grande em cima dessa circunstância e as pessoas falem, nossa, então essa circunstância, tudo que aconteceu foi por causa do Deus que eles servem. Então a leitura da Bíblia, além de trazer conhecimento lógico pra gente, ela traz firmeza no nosso coração. Ela traz convicções, tá? Então eu quis também fazer essa parada aqui para vocês pensarem sobre isso. Então ele fala que o resultado final da doença não é a morte, que isso estava acontecendo para revelar o poder glorioso de Deus, e assim por causa da doença, a natureza divina de Jesus seria revelada. Então ele está falando tudo isso enquanto Lázaro ainda estava doente, tá? Versículo 5. Jesus amava muito Marta e a sua irmã, e também Lázaro. Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ele ainda ficou 2 dias onde ele estava. Então disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. Mas eles disseram, mestre, faz tão pouco tempo que o povo de lá queria matá-lo a pedradas e o Senhor quer voltar? Jesus respondeu, por acaso o dia não tem 12 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça porque nele não existe luz. Jesus disse isso e depois continuou. O nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou lá acordá-lo. Então ele sempre se revela como luz. Ele fala, vamos fazer isso nesse momento, vocês estão andando com a luz. Não vai haver tropeço, né? Ele considera 12 horas de luz porque é um momento 6 da manhã, mais ou menos até 6 da tarde, onde o sol está presente. E a partir das 6, normalmente quando o sol se põe, começa a anoitecer. Né? Naquela época não tinha a energia elétrica que nós temos hoje, então era mais difícil você fazer coisas no escuro. Então é isso que ele estava falando. Vocês estão comigo, calma, né? E ele sempre usava muitas parábolas para falar sobre várias coisas. E aí ele fala, né? Que por acaso o dia não tem 12 horas, daí ele fala mais uma vez, o nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou acordá-lo. Senhor, se ele está dormindo, isso quer dizer que vai ficar bom, disseram eles. Mas o que Jesus queria dizer é que Lázaro estava morto. Então assim, sem avisar Jesus, por ser Deus, onisciente, ele já sabia que porque chegou a notícia para ele que Lázaro estava doente. Ele não fez nada em 2 dias. Provavelmente nesses 2 dias Lázaro morre. Ainda não deu tempo de chegar a notícia para Jesus que Lázaro tinha morrido. Mas Jesus, como conhece todas as coisas, ele já sabia que Lázaro tinha morrido. E ele fala isso, que ele está dormindo, mas que ele iria lá acordar Lázaro, né? E isso tudo pela onisciência dele, tá? Porque ninguém ainda tinha avisado da morte. Então, versículo 13, vamos voltar. Mas o que Jesus queria dizer era que Lázaro estava morto. Porém, eles pensavam que ele estivesse falando de um sono natural. Então, Jesus disse claramente, Lázaro morreu, mas eu estou alegre por não ter estado lá com ele, pois assim vocês vão crer. Vamos até a casa dele. Então, gente, ele sabia que Lázaro morreu. Ele estava feliz porque Lázaro tinha morrido, porque ele sabia o final da história. Lógico que ele não se alegrava com a morte, né? Mas ele sabia, assim, que o fato de Jesus estar longe, de Lázaro ter morrido, de tudo que aconteceu com Lázaro, ainda aconteceu um milagre que vai ser relatado aqui em João. E isso foi uma das coisas que mais glorificou o nome de Jesus naquela época. Foi uma das coisas que mais se espalhou em toda a região desse milagre, que foi um milagre. Ele curou a mulher do fluxo de sangue, ele curou pessoas endemoniadas, ele curou pessoas cegas. Mas essa ressurreição de Lázaro que nós vamos ler foi o ponto-chave, tanto para glorificar o lado de Jesus, mas teve um segundo lado, que é o que nós vamos ler aqui no decorrer da história, que criou uma raiva, um ódio muito grande no coração dos judeus religiosos, do Sinédrio, porque aí ele não conseguiu mais, o povo ficou muito alvoroçado, eles não conseguiram mais segurar a crença do povo em Jesus, né? E isso trouxe um problema
para os judeus da época, mas isso vai ser uma segunda parte, eu estou adiantando para vocês. Então, continuando. Mas eu estou alegre por não ter estado lá com ele, porque provavelmente se Jesus estivesse lá com ele, a Maria e Marta iam falar, Jesus, cura meu irmão. E Jesus ia falar, não vou curar. Então foi até bom ele estar longe para que o milagre fosse ainda maior, né? Então, assim, às vezes, tá, gente? Entendam espiritualmente o que eu quero dizer. Às vezes, a impossibilidade da cura pela medicina ou pelo homem é bom, porque isso glorifica ainda mais a Deus, né? Quando homens falam, não tem possibilidade, não tem como, aí a gente consegue glorificar a Deus, né? Lógico que nós estamos estudando a pessoa de Jesus aqui, então é ele que fazia todos os milagres, é através dele. Ele é a palavra, como a gente estudou em João 1, ele é a palavra que estava com Deus, e debaixo da palavra dele todas as coisas são movidas na terra e debaixo da terra. Então é através dele que todas as coisas acontecem. Mas se ele estivesse lá naquele momento, provavelmente ele ia ter que curar Lázaro da doença, Lázaro não ia morrer e não iria acontecer o que nós vamos ler aqui, tá? E aí ele fala, vamos lá até a casa dele, versículo 16. Então Tomé, chamado Gêmeo, disse aos outros discípulos, vamos nós também, a fim de morrer com o mestre. Gente, eles não entendiam nada do que Jesus falava, né? Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado, porque ele demorou 2 para fazer algo e provavelmente ele demorou mais 2 para chegar até a cidade, porque ele devia estar um pouco longe. Então já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Betânia ficava a menos de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitas pessoas tinham vindo visitar Marta e Maria para consolarem por causa da morte do seu irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele, porém Maria ficou sentada em casa. Então Maria disse a Jesus, se o Senhor... Então Marta disse a Jesus, né? Maria ficou em casa e Marta foi ao encontro de Jesus ali no meio do caminho. Aí Marta disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Por isso que lá atrás ele fala, é bom que eu estivesse longe, para que a minha glória seja revelada ainda de forma maior, né? Porque realmente, se Jesus estivesse lá, ele ia curar Lázaro, né? Por misericórdia, o pedido das irmãs e tudo mais. Então ele fala, dela fala, mas eu sei que mesmo assim, Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir a ele. O seu irmão vai ressuscitar, disse Jesus. Aí Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, porque Jesus já falava da ressurreição dos últimos dias. Isso é uma coisa que ele ensinava, a gente pode ler também nos outros evangelhos. Ele ensinava que ao final do tempo haverá o juízo final, onde os vivos e os mortos serão julgados, né? Primeiro vai ser ressuscitado os mortos e conjuntamente vai ser separado o reino de Deus. Deus vai falar, ó, esse aqui é o meu reino, né? Então, Marta estava achando que ele estava falando sobre isso. Então Jesus afirmou, eu sou a ressurreição e a vida. Olha que importante que Jesus fala. Mais uma vez, gente, quero enfatizar. O que Jesus fala dele? Lembra que no último vídeo, não lembro se foi no 9 ou no 10, que eu falo assim, as pessoas falam muito sobre Jesus, mas o que Jesus fala dele? Olha o que ele está falando sobre ele. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Então, olha a importância que Jesus está trazendo para ele. Ele fala assim, ó, se você quer se manter vivo, ainda que você morra, se você quer vivificar o seu espírito, se você quer ter uma vida eterna comigo, você tem que crer em mim. Então, gente, Jesus não é mais um profeta, Jesus é a própria vida. Jesus é o criador de todas as coisas, como diz em Gênesis, que ele era a palavra, que ele estava com Deus, que ele era Deus. E Jesus continuará com a gente na morte. Quando a gente morrer em carne, ele ainda ressuscitará, o nosso espírito continuará vivendo. A gente não vai ter uma morte espiritual porque nós cremos nele. E é isso que faz com que a gente tenha vida. Não existe outra energia, outra forma de trazer vida ao ser humano. A vida ao ser humano, segundo a Bíblia e segundo o que Jesus Cristo fala, é crer nele. Crer nele traz vida. Tanto vida agora quanto vida futura, vida eterna, ao final, né? Então ele pergunta, você acredita nisso? Agora eu pergunto pra você, você acredita nisso que você tá lendo? Porque, gente, tem uma coisa que eu tenho refletido muito, que é,
Eu tenho feito um estudo bíblico histórico para maior compreensão de vocês. Só que a parte da fé, a parte de crer em tudo isso que a gente está lendo vai caber a vocês, né? Porque eu sei que o mundo traz diversas cosmovisões sobre o que é a vida, né? O espiritismo traz que a vida e a morte é de um jeito, o hinduísmo traz que a vida e a morte é de um jeito, os muçulmanos explicam a vida e a morte de outro jeito, os judeus explicam a vida e a morte de um jeito. Agora você que se diz cristão, né? Porque eu creio que quem está lendo a Bíblia provavelmente, né? Ou já é um cristão que quer entender um pouco mais, ou tem um certo interesse de entender. Então, assim, você que se diz cristão, você crê no que o seu mestre diz, que ele é tudo isso, que a tua vida e a vivificação do seu espírito só se dá se você crer nele, né? Então, essa fé, só quem pode gerar em você é o Espírito Santo. Eu não posso fazer isso, né? Mas eu oro, todas as vezes que eu posto vídeo no YouTube, eu oro e falo, Senhor, eu fiz a minha parte. Agora a tua parte é que você convença o coração dos meus irmãos. Convença o coração das pessoas que tudo isso que nós estamos lendo é verdadeiro. Tá? Então ele pergunta se Marta acredita nisso. Ela responde, sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Depois de dizer isso, Marta foi, chamou Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus, pois ele não tinha chegado ainda ao povoado, mas ainda estava no lugar onde Marta o havia encontrado. As pessoas que estavam na casa com Maria, consolando-a, viram que ela se levantou e saiu depressa. Então foram atrás dela, pois pensavam que ela ia ao túmulo para chorar ali. Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e logo que o viu, caiu aos pés dele e disse... Ela também, se o Senhor tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido, né? As duas irmãs inconformadas, porque elas pediram para chamar Jesus ainda quando Lázaro estava doente, lembra? Ele não tinha morrido. Então elas falaram, Jesus, se você não demorasse tanto, nada disso teria acontecido. Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela, porque as pessoas acabaram seguindo ela, né, para ver onde ela ia. Chorando também. Então ele ficou muito comovido e aflito e perguntou, gente, apesar dele saber que tudo isso ia ser para uma glória muito maior, é óbvio que Jesus sendo Deus, ele vem do sofrimento, né, do povo, as pessoas falam, ai, acontece tanto sofrimento na terra, Deus não se importa, óbvio que se importa, né? Sabendo que Jesus é o Deus encarnado, que ele andou na terra, e a gente vendo a reação de Jesus, ele vendo as pessoas chorando e sofrendo, ele chorou junto, ele se entristeceu junto, mesmo sabendo que algo bom aconteceria. Então, é óbvio que ele se importa com o sofrimento do ser humano, mas infelizmente o sofrimento do ser humano é causado pelo pecado. Então, é causado por esse mundo pecaminoso, por pessoas que fazem o mal e por circunstâncias também da luta espiritual, né, do reino das trevas, que agem, infelizmente, nesse mundo, porque o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Lá em Gênesis, quando Adão e Eva entregam a chave, né, de tudo que Deus tinha dado para ele, né, de todo o poder, de todo o domínio que os dois teriam sobre a terra, sobre os animais, sobre os alimentos, sobre tudo. Quando eles entregam essa chave para serpente, que é a representação de Satanás da época, o domínio da terra passou a ser de Satanás. Então, a terra é de Satanás. Os desastres, tudo... A maioria das coisas está sob o domínio de Satanás. Quem que sai do domínio de Satanás e das trevas? Quem aceita Cristo, né? Então, é muito importante a gente entender isso para a gente não blasfemar contra Deus. Nossa, um monte de catástrofe, um monte de coisa acontecendo, Deus não está se importando. Óbvio que ele está se importando. E ele quer fazer um resgate de cada vida. Só que ele não quer fazer um resgate só no físico. Ele quer fazer um resgate espiritual da tua vida e da minha. Né? Ele quer fazer um resgate espiritual através das catástrofes, através das curas, que muitas vezes a gente pede oração por cura, mas toda vez que eu oro por cura eu falo, Senhor, cure, mas para que o seu nome seja glorificado, para que a pessoa entenda que aquela cura foi pelo nome de Jesus, não foi uma cura por cura, né? Então é isso que Jesus sempre fez na sua caminhada. Então ele viu ali, né, as pessoas que eles levantaram e eles viram a Maria chorando, viu as pessoas também, então ele ficou muito comovido e aflito. E ele perguntou, onde foi que vocês o sepultaram? Venha ver, Senhor, responderam.
e Jesus chorou. E Jesus chorou, gente, porque ele estava muito comovido com tudo que estava acontecendo, com aquele monte de pessoas tristes, lamentando, né? E ele não podendo falar até então, porque ele queria que as pessoas vissem, né, o que ia acontecer. Mas ele lamentou o sofrimento de todos, ele lamentou tanto que chorou. E eu acho que é uma das únicas vezes que a gente vê na Bíblia que relata que Jesus chorou, né? Também teve um episódio quando ele estava no Getsemane, que inclusive ele suava sangue, né? Então, assim, para você ver como realmente a dor dele foi forte. Relatando aqui que ele chorou. 36. Então as pessoas disseram, vejam como ele amava Lázaro. Mas algumas pessoas disseram, ele curou o cego. Será que não poderia ter feito alguma coisa para que Lázaro não morresse? Na hora que Jesus chora, eles achavam que Jesus estava chorando pela morte de Lázaro, mas não estava, porque Jesus sabia que ele ia ressuscitar. Jesus estava chorando mesmo, como eu estou dizendo, pelo sofrimento de todas aquelas pessoas. 38. Jesus ficou outra vez muito comovido. Ele foi até o túmulo, que era uma gruta com uma pedra colocada na entrada, e ordenou, tirem a pedra. Marta, irmã do morto, disse, Senhor, ele está cheirando mal, pois já faz 4 dias que ele foi sepultado. Jesus respondeu, eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Você sabe que muitas vezes na nossa vida a gente não vê o poder glorioso agir na nossa vida por falta de fé? Porque nós não cremos dessa forma. Ele fala, eu sou a ressurreição, eu dou a vida, eu sou a cura. E às vezes a gente está vivendo ali e a gente não busca ele. Buscamos outros meios, mas não buscamos a ele. E ele fala, eu não falei para vocês, se vocês crerem, né, em mim, no meu poder, vocês vão ver o poder glorioso de Deus? 41. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda essa gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Gente, tudo que Jesus fazia é para que as pessoas crescem. Quantas coisas Jesus já fez na sua vida e você continua descrente, você continua duvidando, mas será que foi Jesus mesmo? Será que ele é poderoso mesmo? Será que ele é tudo isso mesmo? O que acontece hoje já acontecia naquela época, né? Os questionamentos. E toda a glória ele fazia para que as pessoas crescem nele. 43. Depois de dizer isso, ele gritou, Lázaro, venha para fora. E o morto saiu. Os seus pés e as suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano, porque eles enfaixavam os mortos naquela época. E o seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse, desenrole as faixas e deixem que ele vá. Muitas pessoas que tinham ido visitar Maria viram o que Jesus tinha feito e creram nele. Mas algumas pessoas voltaram e contaram aos fariseus o que ele havia feito. Olha isso, gente, coração duro. Né? Em vez de ficar admirado, falar realmente todo o poder vem de Jesus Cristo, eles foram lá fazer fofoca para os fariseus, para os estudiosos do templo judaico, né? E os chefes dos sacerdotes se reuniram com o conselho superior e disseram, o que é que nós vamos fazer? Esse homem está fazendo muitos milagres. Se deixarmos que ele continue fazendo essas coisas, todos vão crer nele. Então, ó a briga que estava tendo aí. Jesus fazendo diversas coisas e Deus dando esse poder, óbvio, para ele fazer todas as coisas para que as pessoas cresçam nele. E por outro lado, o sinédrio judaico, que se dizia super em comunhão com Deus. Lembra aquela discussão que Jesus teve com o sinédrio? Se você está falando que você enxerga mesmo, então você vai ser condenado. Você está enxergando mesmo assim, você não está crendo em mim. Então tava, um lado, os judeus como o sinédrio não crendo e muitos judeus crendo, né? Tava aí uma divisão entre as pessoas. E eles querendo parar Jesus, porque falou assim, se continuar assim, não vai ter como, as pessoas vão crer, porque tá sendo umas coisas, uns milagres muito, ressurreição de homem depois de 4 dias, né? Aí as autoridades as autoridades romanas, eles continuam, né? Falando sobre isso, que todos iriam crer nele, e aí as autoridades romanas agirão contra nós e destruirão o templo e o nosso país. Porque se viesse um novo poder, uma nova pessoa, né, e as pessoas deixassem os templos judaicos e passassem a seguir Jesus, a população ia se concentrar em torno de Jesus. E aí os judeus iriam passar a não ter poder, né, porque eles adquiriam muita riqueza
com as trocas dos animais. Lembra que a gente leu sobre os animais, que eles tinham que levar animais com os templos, que eles faziam, tanto que Jesus ficou muito bravo, que ele falou, vocês estão fazendo do templo do meu pai, né, coisas horrorosas, trocando dinheiro, fazendo coisas que não agradam a Deus. Então eles tinham muito dinheiro e os romanos se interessavam aos judeus por causa do dinheiro, né? Tudo era interesse ali. Então eles começaram a se preocupar. Se Jesus começar a ter seguidores e virar uma religião muito grande, a gente vai parar de arrecadar dinheiro e os romanos não vão estar mais nem aí pra gente. É capaz de destruir nosso templo porque não vai valer pra nada. Olha onde estava o coração do pessoal do Sinédrio nessa época, né? Então Caifás, que naquele ano era o grande sacerdote, disse: vocês não sabem nada. Será que não entendem que para vocês é melhor que morra apenas um homem pelo povo do que deixar que o país todo seja destruído? Naquele momento, Caifás não estava falando por si mesmo, mas como ele era o grande sacerdote naquele ano, ele estava profetizando que Jesus ia morrer pela nação. Então aquilo que saiu da boca de Caifás, talvez nem ele tenha tido entendimento na época, porque pelo que está relatando aqui nas escrituras, ele falou como profecia mesmo, né? Tipo, Deus deu essa profecia que acabou saindo da boca de Caifás, para as pessoas saberem, mas foi realmente isso que aconteceu. Jesus acabou morrendo para o bem de todos, não só da nação. Naquele momento eles estavam entendendo que era pela nação de Israel, mas hoje nós entendemos que ele morreu por todos nós, né? 52. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus que estão espalhados por toda parte. Então, aqui não foi o grande sacerdote que profetizou isso, mas João relata, né? Que o grande sacerdote disse que ele iria morrer pela nação, mas aí João continuou, e não só pela nação. Mas também qual foi o objetivo da morte de Jesus? Reunir em um só corpo todos os filhos de Deus que estão espalhados pelo mundo todo. Gente, o reino de Deus, só para vocês saberem, ele é um reino invisível, tá? Ele não depende de paredes. O reino de Deus é todo aquele que crê em Jesus Cristo e por causa dessa crença recebe o Espírito Santo de Deus e com esse Espírito tem uma nova vida, é transformado. Então, esses são o corpo de Cristo, é o corpo invisível de Cristo. Porque dentro de uma igreja nós podemos ter, apesar da pessoa estar praticando religiosidades, fórmulas, ajoelhar, levantar, cantar, apesar da pessoa estar fazendo toda a ritualidade de um culto, não importa se católico ou protestante, essa ritualidade não salva ninguém. O que salva a pessoa é a verdadeira entrega. É a verdadeira entrega da tua vida debaixo do senhorio de Jesus Cristo, que hoje é feito através do Espírito Santo. Naquele momento, as pessoas seguiam Jesus fisicamente. Hoje, o Espírito Santo é que governa todo aquele que quer que Jesus seja o Senhor da vida dele, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso. Então, agora o 53. Então, daquele dia em diante, os líderes judeus fizeram planos para matar Jesus, porque eles estavam muito indignados. Eles falaram, bom, vamos matar Jesus, porque aí a partir de agora ele não vai mais fazer milagre, as pessoas já esquecem quem foi Jesus, né? Como aconteceu com diversas outras pessoas que fizeram milagres lá na época, né? Talvez por magia, a gente não sabe como se dava, muitos eram por magias e acabavam arrecadando seguidores, mas como não vinha de Deus, aquela pessoa morria e era esquecida. Então eles falaram, vamos matar Jesus que é melhor. 54. Por isso, ele já não andava publicamente na Judéia, mas foi por uma região perto do deserto, a uma cidade chamada Efraim, e ficou ali com seus discípulos. Então Jesus soube, né, todo esse movimento que estavam fazendo para que matassem ele. Então ele parou um pouco de aparecer em público, porque iria existir um momento certo para que ele morresse, tá? Todas as coisas que Jesus fez foi com propósito, foi no tempo e na hora certa. Ele não era no tempo e na hora que as pessoas queriam. Era no tempo e na hora que Deus Pai falava que ia ser. Tanto que o tempo todo ele estava com Deus Pai, eles se comunicavam o tempo todo, e tudo que Jesus fazia no tempo e na hora dessa comunhão, né? Do Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo também agindo nessa trindade. E aí ele fala assim, faltava pouco tempo, então ele ficou em Efraim, mais escondido com seus discípulos. Faltava pouco tempo para a festa da Páscoa. Muitos judeus foram a Jerusalém antes da festa para tomar parte da cerimônia de purificação. Eles procuravam Jesus
e no pátio do templo perguntavam uns aos outros: o que é que vocês acham? Será que ele vem à festa? Os chefes dos sacerdotes e os fariseus queriam prender Jesus. Por isso tinham dado ordem para que, se alguém soubesse, contasse onde Jesus estava. Gente, quando relata aqui no 55 a festa da Páscoa, não é a Páscoa que a gente comemora hoje. A Páscoa judaica era uma festa que ainda é comemorada pelos judeus, tá? Eu não me lembro exatamente o nome que se dá a essa festa, mas eles comemoram, acho que eu já falei em algum vídeo sobre isso por alguma ocasião, mas eu vou reiterar aqui. Eles comemoram a saída do povo hebreu da escravidão do Egito. Quando o filho primogênito do faraó morreu, todos os primogênitos do Egito morreram, o faraó ficou muito bravo, expulsou os hebreus lá da terra dele, com Moisés direcionando esse povo. E aí quando eles chegaram na frente do Mar Vermelho se abriu, todo o povo hebreu passou pelo mar. A hora que os soldados egípcios vieram atrás para tentar passar também por esse mar aberto aí para seguir os hebreus, o mar se fecha e todos morrem ali. E essa foi a libertação do povo hebreu. Então, até hoje eles comemoram essa festa, tá? Hoje nós comemoramos a Páscoa pela ressurreição de Jesus. Por quê? Naquela época, quando o anjo da morte passou por todas as casas matando os primogênitos, Deus dá a ordem para que eles passassem o sangue de um cordeiro perfeito nos umbrais da porta, na parte da frente assim da porta. Por quê? O anjo da morte, quando chegasse numa casa e visse aquela marca do sangue, ele não entraria naquela casa, ele livraria. E Jesus, ele veio fazer isso com a gente. Quando ele fala que ele é a ressurreição e a vida, ele nos mostra que ele venceu a morte não tem poder sobre ele. Por isso que a gente tem o costume, eu não sei, alguém pode achar estranho, mas tem base bíblica para isso. A gente clama muito numa situação de perigo o sangue de Cristo. Porque o sangue de Cristo derramado na cruz livrou a gente de todo mal, de todo pecado. E Jesus diz, a Bíblia diz que Deus dá ordem aos seus anjos para nos proteger, né? Então, o sangue de Cristo, ele trouxe libertação espiritual, libertação física, mas principalmente a espiritual. O sangue de Cristo tem todo o poder. E aquilo que foi feito pelos hebreus no Antigo Testamento foi feito por Jesus na cruz. E nós vamos ler sobre isso, tá bom? Talvez eu tenha dado informações demais aí, né? A gente vai continuar a leitura do que eu tô falando. Se alguma coisa que eu disse, mais uma vez, não ficou claro, gostei que a Lia, né, uma das meninas que tem estudado aqui pelo vídeo, não ficou claro uma situação, eu respondi, espero que tenha esclarecido. E por favor, gente, continue colocando, porque não adianta eu explicar e vocês continuarem com dúvida. O meu objetivo desse estudo é sanar as dúvidas de vocês, tá bom? Quiserem comentar sobre alguma passagem do que eu falei aqui, quiser que eu comente um pouquinho mais, se for alguma coisa muito extensa, eu posso até fazer um videozinho, mas eu escrevo lá pra vocês, tá bom? Um abraço, gente. Deus abençoe.